Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dentro desse quadro, Reflexões da Nath, vim trazer mais uma reflexão para vocês de algo que eu tenho percebido dentro dos meus relacionamentos e especificamente eu me dei conta disso há um tempo atrás. Não sei se é por conta das gerações ou se é por conta de um estilo de vida, mas você já parou para se perguntar ou você já percebeu em você um certo incômodo com o silêncio? O quanto as pessoas têm dificuldade de lidar com o silêncio, com a ausência de estímulos muitas vezes. Isso é algo muito natural para mim. Se eu tiver que ficar em silêncio em algum lugar ou se eu tiver que ficar um tempo sem fazer nada, isso é muito natural para mim e não é um problema. Porém, eu percebo principalmente do meu trabalho, que o silêncio, e o silêncio em algumas abordagens, ele é até mesmo usado como uma ferramenta de observação, ele tem o seu significado, né? Mas para algumas pessoas é extremamente difícil lidar com o silêncio. E eu comecei a me perguntar por que as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com o silêncio. E até estudando para alguns episódios do podcast, eu me dei conta que a dificuldade, e falando de uma parte mais biológica mesmo, né? O nosso cérebro, ele fica tentando, é como se ele fizesse muito esforço para tentar preencher essas lacunas, né? E aí, por quê? Porque ele não consegue lidar com a falta de informação, ou com desconhecido, ou com algo que gere qualquer mínimo sinal de ansiedade. E em várias situações da nossa vida, a gente lida com o silêncio, a gente lida com a ausência, a gente lida com a incerteza, a gente lida com o não saber. E eu acho que uma das coisas que mais acaba trazendo angústia, né, para os nossos dias é o não saber. E tá tudo bem muitas vezes a gente não saber, mas será que internamente de fato tá tudo bem não saber algo? Não saber dar uma resposta, não saber o que você está sentindo naquele momento, não saber como lidar com determinada situação. A gente tem muita dificuldade de se colocar no lugar de não saber. Como se a gente precisasse dar essa resposta ou reagir a todas as coisas ou se posicionar em todas as coisas, porque a gente precisa fazer isso. E não, nem sempre a gente precisa. Isso foi até um tema de um dos episódios do podcast já, mas eu fico pensando o quanto a gente tem perdido coisas porque a gente não consegue mais desfrutar do silêncio e da ausência de estímulos. Isso falando não somente das questões da questão das redes sociais, mas no geral da vida, né? A gente sempre precisa estar fazendo alguma coisa, a gente precisa estar vendo alguma coisa, lendo alguma coisa. Mas será que a gente já experimentou parar e simplesmente não fazer nada? Ah, Nath, mas isso é impossível, né? Não consigo fazer isso. A questão é justamente essa: por que é que a gente não consegue? Por que é que a gente não consegue desfrutar, por exemplo, de um momento de você simplesmente olhar pela janela do seu quarto, olhar pela janela da sua casa? Ah, Nath, mas a minha vista é péssima, nem tenho muito o que olhar. A questão não é essa. A questão é por que é que a gente não consegue parar mais? Eu tenho percebido um movimento muito... Eu sempre disse, né, que para as pessoas que convivem comigo ou para as pessoas que são atendidas por mim, que a vida, ela é cíclica, né? Ela tem os seus momentos de repetição ali. E eu tenho percebido um movimento, principalmente da geração atual, de resgatar algumas coisas que os mais velhos diziam que era saudável, que era bom, ou que deveria ser feito de determinada maneira. E eu tenho percebido esse movimento desse resgate, desse retorno. E esse é um dos pontos, essa é uma das coisas que, se você for parar para analisar, as pessoas mais velhas faziam muito. Era muito comum a gente ver pessoas indo, por exemplo, para suas varandas, simplesmente olhar o movimento da tarde, no final da tarde.
as pessoas terem esse momento de ócio, né? Não existe problema nesse lugar. O problema é quando a minha mente ela não entende a produtividade que pode existir no ócio. E ela fica tentando ocupar esse ócio com tantas coisas. Existe uma frase que muitas pessoas dizem, eu não concordo com ela, que é mente vazia, oficina do diabo. Mas, e por que eu não concordo com esse tipo de colocação? Porque a gente só começa a trazer esses pensamentos ruins ou essas coisas ruins para um nível de pensamento por consequência de sentimento e então gerar uma ação quando o conteúdo, o repertório que a gente tem, ele tá ligado a essas coisas. Quando não tá, quando as outras coisas, os meus estímulos, aquilo que realmente eu tenho de repertório interno para os meus pensamentos, para os meus desejos, eles são mais coerentes com os princípios que eu quero seguir para minha vida, isso não vai ser uma questão. Não tô dizendo que é assim, né, quadradinho, é isso mesmo. Eu tô dizendo que existe um trabalho, existe uma maneira da gente colocar o nosso cérebro para entender a produtividade desse ócio. E até trazendo um pouquinho desse contexto, assim, o que é que a gente tem nutrido, né? Os nossos dias, os nossos momentos, o nosso trabalho, as nossas relações, como você tem gerido os seus relacionamentos, quais são as qualidades, né? O quão qualitativo são, ou como são qualitativos, o quão são qualitativos os seus pensamentos, por exemplo. Você questiona os pensamentos que não condizem com aquilo que você almeja para sua vida, para quem você quer se tornar, ou para o tipo de pessoa que você gostaria de ser, ou para os desejos e planos que você tem para o seu futuro? Ou você simplesmente deixa esses pensamentos virem e ganharem um lugar, ganhar uma raiz dentro de você? Lembra sempre dessa sequência. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera ação. Pensa sempre nessa sequência. Então, nos momentos de ócio é um ótimo momento para a gente começar a questionar os nossos pensamentos. O que é que nesse momento onde eu posso estar aqui e eu fico sozinho com os meus pensamentos, qual é a qualidade deles? O que vem na minha mente? E quando vem algo que eu não gosto, algo que eu não quero, algo que não me faz bem, eu tenho tido consciência de questionar esses pensamentos, de combater esses pensamentos, ou eu simplesmente me deixo levar pelo fluxo deles? O silêncio, o ócio, ele também te devolve a autonomia para poder gerir os seus pensamentos de uma maneira mais saudável. Então, se esse episódio fez sentido para você, se você consegue perceber isso, consegue perceber essa dificuldade, me deixa saber aqui nos comentários. E quais são os pensamentos que você tem mais dificuldade de lidar, de questionar? Se responde aí do outro lado. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!